A arte moderna é um conjunto de expressões artísticas que surgiu que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX, né? Quando a gente fala meados do século XX, gente, é por ali anos 1970, né? 60, 70, porque depois disso, anos 80, 1980, que é coisa de 50 anos atrás, nós já consideramos arte contemporânea, tá? Que é depois da arte moderna. Então, a arte moderna ela vem ali de 1890, 1900, 1880, até 1960, 70, no máximo. Então, esse meados do século é no meio do século XX, mais ou menos. É mais ou menos assim que vocês devem entender essas nomenclaturas, né? Mas é meados aqui, pode ser no meio um pouco para frente, né? Porque o meio exato seria 1950. Você pode pôr 1960, 70, tá? Bom, ela abrange especialmente arquitetura, escultura, literatura e pintura. Tá? No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 22 no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. E considera-se que a arte moderna teve seu declínio com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes artísticas da arte contemporânea e pós-moderna. Tá. Então, olhando um pouco aqui ainda nos slides, vamos voltar a isso aqui, ó. Na verdade, eu tenho um arquivo aqui à parte. Eu quero mostrar para vocês um pouco a questão da fotografia nesse contexto todo. Está aqui, ó. Vocês estão vendo agora um título aqui, História da Fotografia, correto? Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Ampliar a imagem. Estão comigo aqui na História da Fotografia? Sim. Obrigado. Parece que eu ouvi um cachorrinho. Não sei se às vezes era uma porta. Bom, História da Fotografia, olha só. Vamos observar datas aqui, ó. 1842, 1865, 1844. Olha só, a fotografia chegando nesse momento e ela servindo de registrador de pessoas. Ela se tornou o grande artefato para se fazer retratos, para ainda não registrar momentos históricos, mas principalmente pessoas sentadas, pessoas em poses homéricas, enfim. Porque ainda estava no seu início, né? Às vezes, para fazer uma fotografia, demorava-se meia hora, a pessoa tinha que ficar sentada ali meia hora, 15 minutos, 20 minutos, para gravar a sua imagem. Já pensaram que interessante isso? É muito maluco, né? E até ela chegar no seu pleno desenvolvimento e fazer uma foto em 5 minutos, 2 minutos, enfim, 1 minuto, 30 segundos, e conseguir, então, de maneira muito rápida, gravar imagens, tirando essa função dos pintores retratistas. Os pintores estavam realmente preocupados, é como se eles estivessem perdendo o emprego, é mais ou menos assim, né? Olha aqui, ó, pintores retratistas preocupados. Rapidamente, os grandes centros urbanos da época ficaram repletos de daguerreótipos, a ponto de vários pintores figurativos, como De La Roche, exclamarem com desespero: a pintura morreu. Como sabemos, foi nessa efervescência cultural que foi gerado o impressionismo. Olha que legal isso. Daguerreótipo, gente, era fotografia, tá? É porque naquela época o cara que conseguiu um grande avanço na velocidade dos registros era o Daguerre. Era um francês, chamava-se Daguerre. Aí pegaram e chamaram aquilo de daguerreótipo. Mas é a fotografia daquele momento, tá? E aí a gente viu rapidamente isso aqui também, ó, na aula passada, né, que as pinturas começaram a se tornar... As pinturas começaram a se tornar um pouco menos precisas, longe daquela questão do classicismo, né? Essa aqui do Manet, à direita em cima, é até considerada realista. Ela está dentro do realismo, meio rejeitada, mas já com o pé no movimento seguinte, né? Tanto que Manet foi um dos caras que foram os precursores do impressionismo, essa pintura mais rápida, enfim.
Então percebam aqui embaixo, por exemplo, está pequenininho para vocês, eu acho, mas a gente vai ver mais imagens para frente. Existe uma moça, você percebe perfeitamente o vestido, o guarda-chuva, né, a sombrinha verde, tá esverdeado aqui, a sombra, né, representando a sombra. Tem ali um rapaz, ou, enfim, um pouco mais distante, uma criança, lá atrás, como se ela estivesse num alto aqui, mas tudo de maneira bem rápida, dinâmica. Você vê que as formas são meio imprecisas, elas não têm essa definição tão exata quanto nos trabalhos anteriores, né? A gente, então, viu exatamente essa obra do Monet, esse trabalho aqui, nós já conversamos em cima dele. Olha essa pintura do Van Gogh, olha como as coisas são meio estranhas até, né? Esse céu, quem já viu um céu assim na vida real? Eu acho que ninguém, né? Então, aqui já é uma obra até pós-impressionista, considerada pós-impressionista. Já tinha um avanço em relação ao impressionismo. As pinceladas muito grossas. Olha, se a gente der um zoom aqui, acho que vocês conseguem perceber, tem até sombra. Tamanho era o volume de cada pincelada, era muita tinta. Ó. Esses risquinhos pretinhos assim, ó, são sombrinhas da própria massa de pintura, da massa da tinta. Então você passa a mão nessa tela, ela é toda cheia de volume de tinta. Tá? Nunca passei, eu tô falando baseado em estudos aqui, né? Tá? Nem pode passar a mão, né? Quase nem pode fotografar, né, se brincar. Então, gente, percebam que existe toda essa distorção da cena real. E isso é graças à fotografia que foi chegando, né? Tem, inclusive, o pontilhismo, que é um dos, digamos, submovimentos dentro do impressionismo. O pintor vai pintando com pontinhos, vai batendo o pincel na tela, né? E vai fazendo lá a sua composição. Cada pontinho, né, ou vários pontinhos, estão agrupados em cores semelhantes e vão criando ali as formas. Não existem linhas muito vivas, muito presentes. Em relação, as imagens você vê uma separada da outra, especialmente pelo não é contraste, né, a palavra agora fugiu, mas é a diferença de cor, né? Então, por exemplo, esse verde é a grama lá no fundo e aqui um meio roseado é o vestido da senhora, né? Então, essa diferença entre cores e tons, tonalidades, né? Essas tonalidades é que me separam as coisas umas das outras. Não são linhas, não é como um desenho que você tem as linhas separando. Vocês tiveram aula de desenho já? Curiosidade minha. Desenho livre, desenho de observação. A gente só tem um desenho arquitetônico com o André. O desenho técnico, né? É um desenho mais de régua mesmo, é bem geometricão, né? Para fazer planta, legal. Tem um exercício muito legal de pontilhismo, e, na verdade, geralmente, quando vocês têm aula de desenho livre, desenho de observação, que é importantíssimo. Legal, Isabela. Legal. Tem umas coisas assim, né? E esses desenhos, esses exercícios, tanto de desenho livre quanto de pontilhismo, eles aproximam muito disso aqui. Quando a gente fala, vamos desenhar pontilhismo, está baseado muito nessa ideia desse trabalho dos pontilistas, né, que a gente fala. Nesse caso aqui é o Jorge Seurat, tá? E é interessante que nem existia muito essa questão, né, do pixel. Eu até faço essa observação, ó. Hoje em dia a gente tem o pixel na fotografia. A fotografia é formada por milhares de pontinhos no sensor digital, e cada pontinho tem uma cor e um endereço, né? E a junção de todos eles, olhando de longe, você vê a foto. Olhando de perto, você vê um quadradinho com uma cor específica. Então, lembra bastante essa ideia de pontilhismo e fotografia digital. Isso é uma observação à parte, um parêntese, tá? Claro que eles nem imaginavam que a fotografia digital fosse surgir, né? Aqui a gente está falando de muitos anos atrás. E aí, a fotografia caminha também em outra direção, numa direção mais científica, mais não só de registro, de retrato, mas uma direção de poder observar melhor as coisas como elas são, né? E
a olho nu, às vezes você não conseguia observar tanto. Por exemplo, quem me diz o que está acontecendo de estranho com essa imagem ou de normal, né, com essa imagem dos cavalos? Essa cena toda, perdão. Quem quiser escrever, eu vou voltando aqui na tela. Quem quiser falar, pode falar. O que vocês acham que está acontecendo nessa cena? Esse alongamento aqui, ó, os cavalos estão muito esticados, né? Isso é eu mesmo que estiquei a imagem para caber aqui de fora a fora. Não é isso, tá? Mas o que vocês acham que tem de normal e o que pode ter de anormal também nessa imagem? 15 segundos aí para vocês. Observem com atenção, escrevam lá quem for escrever e falem quem for de falar. Eu acho que de normal seria, sei lá, uma corrida de cavalos. E anormal é, sei lá, a cor do céu que tá meio escura, alguma coisa assim. Acho que já me pegou um pouquinho. Ok, pegou um pouquinho o quê? Aí não entendi só essa parte. Essa parte de anormal, pra mim, tá até que bem normal, assim. Entendi. Eu concordo, não sei falar o que tem de anormal aí. Sim, talvez uma coisa de cores, né? Vocês estão falando do céu, né? É interessante que alguns às vezes olham essa luz aqui do céu. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa lá. Os tons escuros, me lembra guerra, corrida de cavalos, ok. As sombras. Certo, ok. Na verdade, olha que interessante, né? Aqui parece ter uma luz diferente, né? Assim, nós temos um sol abrindo aqui, que está lá atrás, e aqui, na verdade, deveria ser contra-luz, né? Alguns podem pensar isso. E aí você, de repente, tem um clarão vindo aqui da direita para a esquerda, né? Iluminando os cavalos aqui do lado. Parece que isso não é normal, mas a gente pode entender que aqui também, talvez, teve uma explosão de um raio. Oi, desculpa. Sem querer. Explosão de um raio, enfim. Não é exatamente isso. O que está acontecendo aqui é que alguns pintores tinham dificuldade em perceber isso antes da fotografia, é o movimento da perna dos cavalos. A forma com que isso aqui está representado está um pouco equivocado em relação ao que é de verdade. Os cavalos não correm, eles estão correndo, parece que está correndo igual um cachorro, né? Então, o que acontece? A fotografia começou a arrumar essas deformações, né? E olha o que a gente tem aqui. Uma fotografia que foi... Uma série de fotos que foi realizada pelo Edward Muybridge, que é esse cara aqui, ó, Edward Muybridge. Ops. Aqui, fotógrafo inglês, 1830, 1904 é o ano, né? Os anos que ele viveu aí. E cavalo galopando. Eles conseguiram identificar movimentos certinho das patas, das pernas dos cavalos, em função dessa fotografia, que investigava movimentos de animais e de pessoas. Olha que legal isso aqui, esse link. Deixa eu clicar aqui e ver se ele vai para lá. Acho que ele vai. Tá, ele está abrindo aqui. Ó, olha que bacana isso. Isso aqui é o que a gente chama de stop motion, né? É basicamente o que a gente faz. Vocês já fizeram brincadeira com stop motion? Cadê vocês aqui? Oi. Vocês estão aqui mesmo. Vocês estão aqui, ó. Então, stop motion, você faz uma série de fotografias, né, Samantha? Sim, é legal, tem muita coisa bacana no YouTube, na internet. No Instagram, as Instagrammers lá, as galerinhas do Instagram gostam muito de fazer isso, né, também. É uma coisa assim, as coisas vão meio que se movimentando sozinha, né? Parece que está se movimentando sozinho, porque você fotografa quadro a quadro. E é exatamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eram 16 câmeras aproximadamente posicionadas num determinado local. Essa aqui acho que é feita com 12. E aí, cada uma pega um pedaço do movimento do cavalo. O cavalo vai passando, ele dispara a câmera por linhas, né, que estão ligadas no disparador, e onde ele vai passando, ele vai arrebentando essas linhas. Ele vai rompendo essas linhas e vai disparando a câmera fotográfica. Então, eles conseguem montar uma foto sequência. Isso aqui, gente, nossa, aqui é pano para muita informação. Porque, basicamente, isso aqui, olha, são 16 imagens, né? 4x4, 16. Nesse caso aqui, aquela imagem é um pouco diferente, eu acho. Essa de baixo aqui.
Tem até um outro na sequência aqui, ó. Um pouquinho diferente, mas enfim. Olha como o cavalo movimenta, né? No galope, as pernas do cavalo, ele tem um movimento de galope, é um pouquinho diferente, ó. É de tipo de 3, não é 2 em 2, né? Como tá lá na pintura. Tem meio que um pocotó. É o famoso pocotó do cavalo, né? Pocotó, 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 pocotó. Então, lá na pintura, quando a gente olha para ela... Cadê a pintura? Aqui, não. Peraí, a pintura está no arquivo... em PowerPoint. Aqui, ó. Isso. PowerPoint não, em PDF. Aqui, ó. Aqui tá tipo pló-pló, 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 pló-pló. Não, o cavalo, uma dessas pernas aqui tem um terceiro, tem um movimento mais aqui para fazer o pocotó, né? Pocotó, pocotó. Então percebam. E aqui, gente, é o início do cinema, do que a gente considera, convenciona com o início da era também da filmagem, né? Que é basicamente a fotografia quadro a quadro, uma coisa colada na outra, e aí você tem o vídeo gravado através dos irmãos Lumière, principalmente, tá? Muita gente fez, tá? Mas os Lumière, que são franceses também, tinha muito francês, né, nessa história toda. Eles, então, foram precursores dessa coisa do movimento, da fotografia em movimento, do filme, do vídeo, enfim. E aí nasce o cinema, a fotografia se desenvolve muito, e a pintura rompe com uma série de dogmas, de paradigmas. É muito legal. Então, perceba, olha como abriu o flanco aqui agora. Mas a gente volta lá para a pintura, só para ver como ela vai ficando cada vez mais maluca, entre aspas, né? Ó. Tá, para não deixar de complementar um pouco essa informação, olha só, por exemplo, a investigação do Muybridge de um nu descendo a escada. Ele fez vários nus, homens, mulheres, ele fez vários animais, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um bisão, que é um touro da América do Norte, tipo um boi da América do Norte, e a gente tem cavalos, enfim, pessoas montando cavalos, etc. Então, o Muybridge tinha esse interesse. Quem depois quiser pesquisar, a aula está sendo gravada, né? Pode voltar lá e ver Edward Muybridge. Você acha muita informação legal dele, sempre associada a movimento, fotografia em movimento. E aí, olha aqui a pintura do Marcel Duchamp, aproximadamente, exatamente 1911, essa pintura. É um nu descendo a escada. Aí você vê uma pintura como aquela aquela pintura do Monet, e você já vem com uma pintura dessa do Duchamp. Olha a diferença. O que é isso aqui? Nada. Você não consegue reconhecer. Aí você consegue identificar através de um contexto, né, Samantha, que a gente estava falando, e muitas vezes o próprio título ajuda na interpretação. Tem obra sem título também, mas aqui não é uma pessoa descendo escada, é um monte de risco, né, com todo respeito, estou falando aqui de um jeito fácil, né. Então você tem o nu descendo a escada, do Marcel Duchamp, e a pintura se libertou totalmente, quase já aqui, daquela preocupação em fazer a coisa perfeita. É muito importante que a gente observe isso. Olha que bacana isso aqui. Nós temos releituras do Picasso em cima de obras de arte importantes. Ó, o Picasso você pode considerar ali 1900 e pouco, 1915 também, 1920, por ali. Então, nessa fotografia de cima aqui, é a Marra Denuda, né, de Goya, e abaixo tem uma releitura do Picasso, ou seja, é como se fosse uma cópia, tá, gente? Porém, na linguagem dele, totalmente geometrizada, totalmente desconstruída das formas de um ser humano normal, que se chama Nu Couché, do Picasso. Então, essa obra de baixo está se inspirando exatamente nessa de cima. O pintor de baixo fez de acordo com as formas que ele gosta de representar, em contraposição a essa obra do Goya. Aqui, perdão, a mesma coisa. Vocês estão vendo isso aqui? Então, né? Estamos sim. Obrigado. Então, a gente tem aqui à esquerda a L'Enfant Marie Marguerite, né, do Velázquez, a criança, né, ou a menina, Maria Margarida. E aqui a mesma coisa, a Maria Margarida do Picasso. Olha só que diferença. Aí você me pergunta, professor, mas
Que legal, né? Achei muito massa, gostei pra caramba. Naquela época, isso aqui era odiado. Assim, com todo... Logicamente, né, gente, quando eu falei era odiado, não era 100%, mas 99% não entendia. Não considerava isso uma obra de arte. Aqui já estava um pouco mais à frente, já tinha passado um pouco do impressionismo, pós-impressionismo, o próprio expressionismo já ia surgir junto aqui, então as pinturas já estavam mais agredidas, digamos assim, né? Já estavam mais modificadas. Então percebam, mas tem essa diferença. Aqui, antes da fotografia, ou perto do desenvolvimento da fotografia, aqui quando a fotografia já estava bem evoluída. Aqui, antes da fotografia, né, chegar no seu ponto de maturidade, aqui a fotografia já estava bem evoluída, já estava fazendo os registros. Então, quando o Picasso já estava nessa performance toda aqui, a fotografia já dava conta dos retratos de maneira perfeita e rápida. Tá? Por isso que eu tinha que falar um pouco sobre a fotografia com vocês, nesse momento. Tá? E aqui, vamos lá, então. Voltando para os nossos slides. E cadê os slides? Aqui. A gente passa por toda essa questão do impressionismo versus fotografia, né? A fotografia começa a liberar os artistas de fazer pinturas mais soltas. E olha que bacana, ó. A gente tem, então, essa pintura aqui, que é Operários, 1933, da Tarsila do Amaral. A Tarsila é uma artista modernista brasileira. Então, nós temos ali... no Brasil, gente, é importante entender que sempre tem um delay, né? Que delay é um atraso, um pequeno atraso. Então, enquanto o modernismo ele vira mais próximo dos anos, do comecinho lá, 1900, na Europa, 1910, no Brasil a gente está tendo esse movimento um pouco depois, talvez 10 anos, 5, 10 anos depois ele começa a se firmar um pouco mais. Então, essa obra, por exemplo, é de 33, tá? Aqui um pouco, talvez vocês já tenham visto isso aqui no colegial. Isso aqui chove no vestibular. Chove no vestibular. Assim, despenca, não cai não, despenca no vestibular. Então, quem fez aí recentemente o cursinho ou estava na escola, no colegial até pouco tempo atrás, viu isso aqui com certeza. Principais características da arte moderna. Tem como principal característica o rompimento com os padrões vigentes. Tal aspecto se dá principalmente por conta de seu momento histórico. Aconteceu em um período de grandes conquistas tecnológicas, como o invento da fotografia e do cinema, reforçando algumas coisas que nós já conversamos, gente. Além da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra 1914 ali, né? E posteriormente Segunda Guerra Mundial. 1914, 20, 40, 44, Segunda Guerra Mundial. Assim, a arte também se transforma e passa a exercer cada vez mais um papel contestador, expressando de alguma forma as incertezas e dilemas da contemporaneidade. Essa expressão artística transformou radicalmente o campo das artes ao quebrar com os formalismos, atingindo inclusive as estruturas gramaticais no campo literário. Aqui está falando de um jeito mais aberto, né? Um campo mais aberto. Mas é exatamente isso, na pintura, na arquitetura, na literatura, enfim, na música, teve uma série de mudanças, né? Olha, principais características ainda listadas aqui para vocês. Rejeição ao academicismo. Quando fala academicismo, pensa naquelas pinturas bucólicas, aquela coisa perfeita, angelical, barroco, rococó, e ali para trás, né? A gente não viu isso aqui nesse semestre, porque nem é, mas vocês podem facilmente recorrer às aulas anteriores, eu mostro algumas coisas e também alguns conteúdos disponíveis para vocês em todo lugar da internetosfera, da Googlesfera. Informalidade, então existia uma certa leveza nessa questão, né? Uma despreocupação com as coisas muito certinhas, liberdade de expressão, pontuação relativa, aqui já um pouco mais a questão literária, tá? Nesse item. Aproximação da linguagem popular e coloquial, também um pouco mais voltado para música e literatura, nesse item. Figuras deformadas e cenas sem lógica, aqui sim, bem conectado com a nossa arte, as artes visuais, as pinturas, enfim, as formas de representação. Abandono da representação das formas de maneira realista,
Sim, porque começou tudo a ficar deformado. Arbitrariedade no uso das cores. Ou seja, uma escolha no uso das cores de maneira como nunca antes vista, né? Porque anteriormente existia uma necessidade de pintar as pessoas da cor, mais ou menos da cor que nós somos, assim, né? Você não via ninguém azul, muito azul. Começou a mudar um pouco ali no realismo, com a frieza das obras, etc. Mas, com o Picasso, por exemplo, né? A gente vê lá no Picasso isso aqui, ó. Ninguém é assim, né? Verde de um lado, azul, branco, misturado com amarelo, enfim. Isso aqui já é uma arbitrariedade, perdão, no uso das cores. É nesse sentido, né? Olha, claro que tinha, né, alguns trabalhos que pisavam um pouco nessa diferença de tonalidades, tons quentes, frios, enfim, mas aqui depois que a coisa evoluiu mais. Urbanismo, humor, irreverência, estranhamento. Bom, olha só, alguns artistas importantes na área do campo das artes plásticas, tá? No período modernista na Europa. Kandinsky, Picasso, Braque, alguns vocês já conhecem bastante. Picasso, quem nunca ouviu falar do Picasso? Mondrian também é um nome fácil, né? Salvador Dalí, eu acho que é um que muitos de vocês conhecem. Juan Miró, mas, por exemplo, Georges Braque, Edvard Munch, o Munch, sabe o Grito? Vocês não sabem da obra do Munch, o Grito, o Munch, né? Edvard, ou Eduardo. Esse Edvard aqui é o Eduardo, para a gente mais com B lá na nacionalidade deles. Tem aquela obra, o Grito, vou até abrir aqui para vocês, o Grito, Munch. Acho que vale a pena a gente ver. Grito. Munch. Imagens. E tem um monte de gente, até tem um meme com essa pintura aqui. Deixa eu abrir uma aqui que talvez seja meio próxima do que ela realmente deve ser. Porque tem muita variação, né, gente? O pessoal começa a pegar e variar na internet. Não quer dizer que aqui seja exatamente... mas aqui acho que é bem próximo do que é o trabalho dele. Tem muita releitura desse trabalho. Quem aqui já viu esse trabalho em algum lugar? No colegial também... Eu já vi que tinha no livro de literatura do terceiro ano. Desculpa, quem falou não ouvi direito. Eu já vi, acho que tinha no livro de literatura do terceiro ano. Sim. Isso aqui é igual aquela obra agora fugiu o nome da artista que eu acabei de mostrar para vocês. A Tarsila. Esse aqui é exatamente, digamos assim, tem muito, né? Tem muito em livros de história da arte, é bem recorrente também. Eu estou pensando mil coisas e fazendo outras. Na verdade, eu tinha que voltar para cá, aqui, Munch. Então, o Grito do Munch. Às vezes você nem sabe que o cara chama Munch, ou Edvard Munch, mas é ele, né? A obra dele. E com certeza, desses outros aqui, ó, o Matisse, Ernest Kirchner, Fernand Léger, o Chirico aqui, né? O Chirico. Com certeza, muitos deles, Chagall, vocês não sabem, né? Não sei quem é esse cara, mas com certeza vocês já viram obras desses caras, tá? Aqui não cabe mostrar um a um, mas é uma lista só para vocês terem uma ideia. E a gente está um caminho um pouco mais além, ó. Depois disso tudo, né? Desse início, dessa efervescência, a gente tem uma mudança de aspectos imagéticos nas pinturas. Então, a gente tem, de fato, né, depois disso aqui tudo, impressionismo, e essa evolução da fotografia, ela evoluiu a ponto de deixar a pintura mais solta, a gente começa a ir para outros ismos, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o expressionismo, que é um movimento artístico que está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas, e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, né? Quando fala aspectos subjetivos, o artista pintar o que ele vê, o que ele pensa da vida. Ele não tá representando só paisagens que estão aí na frente dele, né? A corrente acontece em contraposição ao movimento impressionista. Olha que interessante.
que se ocupava mais dos efeitos das luzes e cores. Já no expressionismo, a principal característica é a representação dos sentimentos e das emoções, procurando expressar as angústias e o universo psicológico da sociedade no início do século XX. Vocês vão perceber, gente, que na Idade Moderna existe não é bem uma competição, mas uma coisa super legal que vocês vão notar, a cada movimento que vai surgindo na Idade Moderna, deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho. Opa, deu saudade, vou olhar para vocês um pouquinho. A cada momento, a cada ponto da imagem, a cada momento em que a cada novo movimento que vai surgindo Tudo bem, Isabela? A cada novo momento que vai surgindo na Idade Moderna, vocês vão perceber, beleza, que é como se fosse uma novidade, uma busca sempre de uma novidade. É como se fosse um novo sobrepondo a outro novo, né? Assim, existe uma preocupação do impressionismo, que são aquelas cores, a representação das paisagens de maneira deformada, etc. O realismo, vocês já viram, que existia aquela... Aí nós temos o expressionismo, que luta contra tudo isso para trás, né? Aí depois o expressionismo abstrato, que luta o que o expressionismo fez. Depois tem o abstracionismo, que luta o que... Entendeu? Então, é bem interessante, é uma busca constante de uma certa originalidade, assim. É meio que isso. Até a gente chegar no extremo do abstrato com Jackson Pollock, que a gente vai ver na aula que vem, mas eu vou mostrar uma imagem hoje para vocês já, que depois aí muda um pouco, aí acaba meio que o modernismo, assim, e vai para a arte contemporânea, que é um pouco diferente. Mas até então, existia essa busca constante, parece, do novo, do original, né? Continuando aqui, ó. Então nós temos essa cena de rua em Berlim, do Ernest Kirchner, né? Um daqueles que a gente falou lá atrás, expressionismo. Olha só como já é uma obra que está bem mais detonada, carregada, as pinceladas imprecisas, as perspectivas, você... tem algumas coisas que você deduz que possa ser, por exemplo, parece uma criança com uma boneca aqui, as senhoras vestidas com as roupas daquela época, mas assim, é muito impreciso, né? Olha lá no fundo, as pessoas quase que só verdadeiros bonequinhos, né? Representados de maneira muito rude. As mãos, os braços, olha aqui esse braço à esquerda. Mas é isso, era uma evolução, um passo à frente em relação àquele ineditismo do impressionismo. O expressionismo, então, luta um pouco contra isso. Nós temos, por exemplo, o fauvismo, né? Que é essa obra do nosso amigo Matisse, Henri Matisse, e aqui a dança, feita em 1909. E vamos lá, as principais características do fauvismo. Uso de cores puras e simplificação das formas. Olha só, limpeza. Os artistas criavam figuras apenas sugerindo as formas, sem representá-las de maneira realista, e usavam as tintas sem misturá-las e sem criar degradês. Então, tudo muito chapado, né? Cada cor no seu devido lugar, e ponto final. Essa corrente levou o nome de fauvista depois de uma exposição realizada em Paris, em 1905. Os pintores foram chamados pela crítica de fauve, que em português quer dizer feras. Tal denominação veio por conta do uso intenso e arbitrário das cores. É como se fosse... eles estavam querendo dizer que era algo meio grosseiro. Era mais ou menos assim. Meio grosseirão. Meio pesado, meio grosseiro. Como se fosse meio... não seria rural, assim, mas uma coisa mais carregada. Desprovida de urbanidade, aquelas coisas assim, mais pesadonas. Né? E daí fera, talvez. Continuando aqui, gente. Ó. Nós temos o cubismo também. E o cubismo, ele era caracterizado especialmente pelas formas geometrizadas. E uma desconstrução já do que é também a figura humana em função disso, né? No caso do Pablo Picasso, que é esse da direita aqui, ó, dessas moças aqui, parecem moças, ele se inspirava muito em máscaras africanas. Ele se inspirava muito nessa coisa das máscaras aborígenes africanas, de tribos africanas, e colocava esses rostos meio
máscaras africanas, em algumas das suas personagens, outros eram distorcidas, não estavam propriamente com essa, que parecia ser uma máscara, mas já com o rosto bem deformado também, bebendo exatamente daquela fonte. E esses tons terrosos, né? É claro que existem outros tons no Picasso, mas aqui está bem nessa coisa do ocre, do marrom, do bege, enfim, tons terrosos, misturado com essa cor fria, que é o azul, né? E aqui à esquerda tem o viaduto Stack, do Georges Braque, que, se a gente olhar bem, também já está geometrizando. É difícil, às vezes, separar aqui, porque a gente... Casa é geométricozinho, né? O telhadinho e tal, mas você percebe que um telhado se funde ao outro, né? E no cubismo tinha muito essa coisa da linha que segue, né? Por exemplo, esse telhado se funde a esse aqui, ó. E as cores que se misturam, e elas mudam de tom dentro de um mesmo corpo, às vezes, né? Então, é claro que para representar volume, forma, luz e sombra, mas... então, por exemplo, aqui, ó, não existe um degradê, existe um trabalho chapado de cores aqui, ó, de tons, dentro de um mesmo arco. Então, nessa mesma forma que é o arco, você tem separação para representar exatamente as coisas da luz e sombra. É mais ou menos isso também que acontece aqui no Picasso. Linhas que às vezes passam de um ponto e cores diferentes dentro de um mesmo corpo, né? Ó, o cubismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano, industrial em suas obras. Caracterizava-se especialmente pela geometrização das formas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, daí cubismo, né? Os cubistas também procuravam retratar os objetos e pessoas em todos os seus ângulos, como se esses estivessem abertos. Dessa forma, abandonam a noção e a perspectiva, e também a noção de perspectiva, e de terceira dimensão, tão buscada pelos pintores do Renascimento. Então já não tinha mais essa preocupação da perspectiva exata, enfim. Ok? Vocês estão me ouvindo aí, né? Está todo mundo comigo? Beleza. Nós temos também o abstracionismo. Percebam que aqui já meio que naturalmente, ó, quando a gente olha para esses trabalhos anteriores, você já tem uma desconstrução, né? Da coisa perfeita. Acho que isso eu estou sendo até muito redundante, né? Mas é para gravar mesmo. E é como se fosse tudo se perdendo. À medida que caminha, né? É como se as formas fossem se perdendo. Até nós chegamos ao abstracionismo. Ó. Esse é um trabalho do Kandinsky, e título, Batalha. Então, olha, se você não tem o título Batalha, você tem dificuldade em entender o que está acontecendo aqui. O que é isso? É difícil mesmo. Quem aqui gosta desse tipo de trabalho? Quem aqui acha legal esse tipo de solução abstrata? Legal. É comum, né? Hoje em dia, nas casas, vocês como arquitetos, vocês vão encontrar talvez um jeito mais fácil de colocar um quadro na parede, com todo respeito a todos os gostos e estilos, né? Mais obras abstratas. É muito comum hoje, né? Ter o famoso abstrato decorativo, né? É muito difícil você colocar uma fotografia um pouco mais ousada. Tá começando a ter um pezinho, talvez assim, mas de um jeito bem comercial, com aquelas negras africanas, com jarros na cabeça, que é um tipo de fotografia étnica, que se fala dessa forma assim também, nas salas das casas. Mas é algo assim, muito recente e um pouco fragilizado, né? É mais difícil uma coisa um pouco mais ousada. E o abstrato ele é mais fácil de colocar. Uma coisa que geralmente combina com sofá, etc. Porque é assim que a gente foi criado culturalmente, né? Nós não temos uma cultura de museus, uma cultura de imagens, a ponto de colocar na sala da sua casa uma pintura que não combine com as coisas que estão lá. Porque a gente é criado de forma a entender que isso tudo tem que fazer parte de um contexto combinatório, né? Ou combinativo, sei lá. Mas não, se você é um colecionador de obra de arte, você pode quebrar isso o tempo todo, né? Você pode dizer, não, essa obra de arte ela é única, ela é ela, né? E ela está aqui não para combinar com as coisas, mas porque ela é uma obra de arte importante. E você vai lá e coloca um quadro, por exemplo, do Kandinsky,
custa alguns milhões de dólares. E aí, olha, o abstracionismo, ou na arte abstrata, o que se destaca é a ausência da relação direta entre as formas retratadas com as formas realistas de um ser ou objeto. De fato, a gente não consegue identificar as coisas aqui, ó. Tem gente aqui, não dá para saber, tem pessoa, parece algum soldadinho segurando lança aqui, não sei. Parece muralha de algum império, também não dá para saber, você não tem certeza, né? Então, de fato, isso se confunde. Aqui os artistas exploram as cores, formas, linhas, texturas, contrastes e outros elementos não pictóricos. Sai um pouco só da preocupação com a cor. Pode-se considerar o artista russo Kandinsky um dos precursores da pintura moderna abstrata, que é exatamente esse cara aqui. Então, continuando aqui, olhando os comentários de vocês, nós temos aqui o chamado futurismo, que ele fica mais escondidinho, de modo geral, assim. Essa imagem, vocês me desculpem, está muito com baixa resolução, assim, mas a pintura é mais detonada mesmo, mas essa aqui, acho que ela está com resolução que às vezes não está ajudando tanto. Nesse caso aqui, ó, Carga de Lanceiros do Boccioni, né? Umberto Boccioni, 1915. Olha como tudo é muito embolado, né? A gente está vendo assim, 1905, 1907, 1915, 1920, 1913, é tudo meio embolado. Vários ismos, né, vários movimentos desse aqui estavam acontecendo meio que simultaneamente. As pessoas se soltando daquele... Aí era soltando daquelas amarras das coisas perfeitas, né? Mas assim, cada um tentando se encaixar em algum lugar, né? Tanto que o cubismo é muito caracterizado pelo tipo de obra do Picasso, né? Quando a gente vê isso aqui, ó, qualquer coisa do Picasso, você vai falar, cubista, né? É cubismo. Às vezes essa da esquerda do Braque, você já tem uma certa dificuldade de identificar como obra cubista. Mas essa do Picasso você tem certeza. Agora, interessante observar que esse trabalho, por exemplo, do Nu Descendo a Escada, do Duchamp, que é um artista francês, ele tentou emplacar essa obra como sendo uma obra de arte cubista, mas não aceitaram. Aí tinha essa coisa de não aceitar, né, que isso entrasse no salão de arte cubista e tal. Então, não foi aceito lá no cubismo. Mas olha como ele é cheio de figura geométrica. Enfim, né? Coisas do momento lá. Então, o futurismo nas artes plásticas foi um desdobramento das tendências da literatura do início do século XX. Bacana, hein? Olha como a literatura aqui está influenciando numa questão de imagem, né, das artes. E teve bastante influência no Manifesto Futurista de 1909, criado pelo escritor Filippo Tommaso Marinetti. Caracterizava-se pela valorização do industrialismo, olha que bacana isso, hiperconectado a esse desenvolvimento industrial, da aceleração e da tecnologia que superavam a velocidade do movimento natural. Tal movimento relaciona-se com a Revolução Industrial que estava em curso. Então, é quase que também meio assim metálico, dinâmico. O que a gente leu aqui um pouco, né? Aceleração, metálico, dinâmico, industrial. Quase que dá para ouvir aqui um barulho de ferro, né? Então, de fato, né, lanceiros, aqui é como se fossem guerreiros com as suas lanças, cavalos, vestimentas de guerra. Você começa a deduzir alguma coisa nesse sentido, você não vê com perfeição, mas em função principalmente do que está sendo contado pelo título e pela história da pintura. Cada pintura, gente, se vocês gostam, né, de uma ou de outra, e falei para vocês observarem bastante os aspectos físicos, de imagem, né, físicos, os aspectos imagéticos dessas pinturas. Cada uma delas tem características muito particulares, e vocês, gostando de uma ou de outra, vocês podem também aprofundar mais, e é importante, né? Vocês procurem mais. Gostei do futurismo, achei ele bem assim. Então vamos ver o que tem de futurismo por aí. Está cheio de informações, tá? Vocês sabem como achar também, né? Continuando aqui, nós temos o surrealismo e o dadaísmo. O surrealismo é uma palavra que é muito utilizada, inclusive, para... Nossa, foi surreal. Né? Quem nunca usou essa frase assim? Como é que foi aquela balada lá? Assim, foi surreal. Não sei se
se é um pouco do verbo aí de vocês, mas é bem comum, né? Não, o cara é surreal. O surreal se tornou um adjetivo, né? Na verdade, ele é um substantivo, ele dá nome a um movimento artístico, mas ele se tornou um tipo de característica. Quando a coisa é surreal, é porque é uma coisa muito louca, né? De fato, a gente vê isso nas obras surreais. Elas representam meio que sonhos, enfim, né? Vamos lá. Olhando aqui para o que é e algumas imagens. Tanto surrealismo e dadaísmo junto aqui, né? São vanguardas que surgiram como reação ao racionalismo e materialismo da sociedade ocidental e também como crítico à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. No caso do dadaísmo, a escolha do nome foi feita através da abertura aleatória de um dicionário e a palavra que surgiu foi dada, que em francês significa cavalo, em linguagem infantil. É como se a gente chamasse assim, olha o pocotó, né? Ou a gente fala galinha, porque a gente fala, olha cocó. Olha o quaquá, né? Patinho, sabe? Então, dadá seria um pouco, olha o pocotó. A palavra pouco importava, pois, em um mundo tomado pelo irracionalismo da guerra, a arte também perdia o sentido. Era um pouco protesto também, né? Eles estavam fazendo isso meio como um protesto. A partir dessa linha artística, surgiu o surrealismo. Então, percebam, o surrealismo ele é meio que um desdobramento do dadaísmo, idealizado pelo escritor André Breton. Essa forma de arte valorizava a fantasia, a loucura, o universo onírico e o impulso dos artistas, dando vazão às manifestações do inconsciente humano. Olha aqui que legal. Isso aqui é uma obra surrealista do Salvador Dalí. Gente, eu já estou em reta final aqui, tá? Então, aguenta a mão aí, firmeza. A gente vê mais alguns aqui e vocês terem essa série de coisas para pensar. Olha, surrealismo, então, ele misturava um pouco essa coisa de sonho com realidade. É o que a gente fala ali, né? Essa coisa meio de loucura, de inconsciente. Onde tem relógios derretidos, assim, de fato não existem por aí, né? Parecendo cascas de banana, enfim. Aqui parece um bicho, né? Meio misturado com um relógio, um pato, um olho, não dá para saber. Então é tudo muito, muito... É uma viagem muito maluca, né? O surrealismo está muito associado a isso, a essa busca de algo inesperado também, né? O Salvador Dalí, com certeza, é um dos caras que mais se destacaram aí, está muito colado ao próprio nome do surrealismo. O dadaísmo, e aí olha que interessante, o Marcel Duchamp, que é aquele mesmo cara que fez o Nu Descendo a Escada, esse daqui, ó, tá? Ele pintou esse Nu Descendo a Escada, tentou emplacar lá no cubismo, não conseguiu. Aí ele vai fazendo outras obras. Ele começa a desenvolver alguns objetos. A gente chama isso aqui de objeto. Quem colocaria um trabalho desse na sala de casa? Tem uma série de réplicas por aí, né? Mas já pensou quanto vale o original? Ó, Marcelo Duchamp, roda de bicicleta. Esses trabalhos aqui, eles eram chamados de ready-mades. Ready-made, aqui, ó, ready-made. Ou fabricado pronto, ou uma coisa que você se apropriava da indústria, do mundo de objetos, e montava outros, enfim. Você ressignificava os objetos, né? Por exemplo, um banco desse. É para quê? Para sentar. E uma rodinha dessa de bicicleta para estar na bicicleta lá para você andar. Quando você faz essa conexão dos dois objetos, você mata totalmente os dois da sua função primeira, né? E ressignifica totalmente. O banco já não é mais banco, a roda de bicicleta já é outra coisa. Enfim, se tornou um outro objeto de outro jeito aqui. Isso aqui, então, é um tipo de ready-made, ou objetos. Tá? Opa! Aqui nós temos um outro objeto do Duchamp. Ele se apropria de um mictório. Aqui é um mictório deitado de as meninas e meninos aí projetando banheiros para shoppings ou para clubes sabem que esse mictório é o mictório dos banheiros masculinos, né? Só que ele está virado aqui é o cano, né, que chega por cima, que prende na parede através dessas hastes.
Esse trabalho é de 1910 também, por aí. Eu não coloquei a data, né? Fui sacando comigo aqui. Mas é mais ou menos dessa década aí também. Entre 10 e 20. 1910 e 1920, né? Nesse meio. E o Duchamp, para entrar no salão, ele assina como Hermut. Ele assina a obra de arte aqui. Ah, tá aqui, ó, 1917, né, moça? Professor, a data tá aí. 1917. E meio que para ser aceito, sem ser deflagrado que era ele mesmo, né? Então ele assina um codinome aí, um pseudonome, como Hermut, e expõe esse trabalho num salão de arte. Aqui é um objeto que é apropriado, não tem nenhuma modificação propriamente dita, e você coloca... Isso aqui vai em direção a um pouco essa ideia de banalização da vida pela guerra. E aqui eles começam a questionar também que se a vida começa a perder sentido em função de guerras, a arte também começa a perder sentido, e ela pode caminhar em outras direções muito malucas. Então isso aqui, gente, se os trabalhos de pintura já causavam um certo espanto naquele momento, com as mudanças, né, das suas características plásticas, de imagem, imagina um urinol exposto numa exposição em 1917. Era algo realmente assim, fantástico, né? e repugnante para muitas pessoas, mas a sociedade já estava entendendo que existia um jogo aí na arte. A arte moderna já estava propondo fazer esse jogo, e era dentro desse contexto que esses trabalhos aqui todos iam surgindo. Continuando aqui, moçada. Ah, tem até um livro. Eu até tenho esse livro aqui, ó, mas essa foto não é do livro, do meu livro. Existe esse livro que fala exatamente dos trabalhos do Duchamp. É fantástico. Eu, como artista, né, graduado e com mestrado em artes, eu tenho que ter essas coisas, né? Meio que faz parte da minha biblioteca de pesquisa. Então, não é algo assim, mas para mim isso aqui é um dos grandes xodós. Esse livro, eu coloquei essa capa exatamente para dizer que a Taschen, que quebrou, infelizmente, tem muita coisa legal. Essa editora, que é o Taschen, depois vocês dão uma olhadinha por aí. Deve achar algumas coisas no estante virtual, que é um sebo, é o maior sebo na internet, né? Que vende livros ainda, que já saíram de circulação. Então, quem quiser, até coisa de arquitetura, viu, moçada? Tem muita coisa da Taschen. E é assim, fantástico, as edições são fantásticas, a qualidade é fantástica. Quem quiser procurar depois, ó, eu vou escrever aqui, Taschen. Editora. Vale a pena vocês procurarem por isso. Ah, faltou um S, né? T-A-S-Chen, Taschen. Tasken, mas fala Taschen. Então, isso era dadaísmo, tá? Dadaísmo. E aqui nós temos ainda o concretismo, que é o último que eu vou falar hoje, que foi um movimento de vanguarda também. Quando fala vanguarda, gente, é que estava abrindo portas, né? A vanguarda, que está à frente da guarda, à frente do exército, é alguma coisa que vai à frente do seu tempo, né? Então, quando fala vanguarda, é mais ou menos isso, né? Então, o concretismo foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova linguagem por meio de figuras geométricas. Os artistas dessa corrente buscavam causar no público sensações de movimento ao olhar para as obras. Assim, na literatura tinha como característica central a valorização do conteúdo visual e sonoro. Já nas artes plásticas, destacou-se pelo uso de formas abstratas. Olha que legal esse trabalho do Calder. É um objeto, um mobile, chamado mobile pavão. Ele tinha todo um jogo de equilíbrio, ó, pendurado só por essa cordinha no teto. Todo o restante aqui era um jogo de equilíbrio. É uma obra concretista. Tá? 1941 já. Já deu uma caminhada no tempo, né? Perto da Segunda Guerra aí, Mundial. E aí, moçada, só para a gente ver aqui, para finalizar, alguns trabalhos para encher os olhos de vocês. Deixa eu escrever certo aqui.
uns 5 trabalhinhos aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é uma obra do Salvador Dalí. Olha que bacana. Olha aquele elefante com pernas gigantescas, altas, e ele lá em cima. Parece que tem uma vela aqui, uma cabana, né? Uma liteira. Liteira é aquela cabaninha de rei, de rainha, de príncipes. Que maluco esse peixe, cuspindo um tigre e etc, né? E essa espingarda flechando o braço da senhorita. É muito louco. Isso aqui é surrealismo, né? Kandinsky, como ele tinha essas linhas leves, né, fininhas e formas preenchidas com cores. Também cores que mudavam de tonalidade, ou exatamente outras cores dentro de uma mesma forma, né? As linhas rompiam as formas, assim, ó, constantemente. Você vê a linha atravessando a forma. Outras formas que entram em outras formas. E vai. Esse trabalho importante do Pablo Picasso, Guernica, que representa uma guerra, uma luta aí, ó, uma guerra, 1937. E aqui, gente, eu coloquei o tamanho dele. Acho interessante, né, a gente observar que alguns desses trabalhos são, assim, gigantescos. Vocês estão me ouvindo, então, né? Tá todo mundo quietinho. Sim. Obrigado, velho. Aqui, olha o tamanho desse trabalho. 1937, né? Pablo Picasso, ele tem 3,5 metros de altura por 7,70 metros de comprimento. Então, se vocês olharem aí para onde vocês estão agora, se vocês estiverem em casa, apartamento, ou numa sala, se for uma sala padrão de casa, geralmente é 3 metros, a altura do pé direito aí dentro são 3,30 metros. Então, de altura, essa tela, isso é uma pintura, ele tem 3,5 metros, ele tem 20 centímetros a mais aí, 30 a mais do que você tem no espaço. Aí você imagina 7,70 metros, né? É uma sala inteira. É gigantesco. Muito bonito. Cubista, né? Aqui o Aldemir Martins, com uma serigrafia, que é um gato, um gatinho representado, e o título é Gato. Isso aqui é uma obra cubista de um brasileiro. Olha só que interessante. Serigrafia, gente, para quem não sabe, assim, tem curiosidade de saber, é tipo silk screen nas camisetas, né? Ou aquelas imagens, por exemplo, skatistas, né? Tem aqueles silks que a gente fala na camiseta e tal. Isso é serigrafia, tá? Basicamente é isso. Nós vamos ver isso muito na arte pop, com Andy Warhol, na aula que vem. Ele fazia muita serigrafia, repetia as formas. E a serigrafia você pode replicar, né? Você consegue fazer várias cópias. Tanto que nas camisetas é exatamente isso. Você faz cópia da mesma imagem, né? Aqui, nesse caso, é o original dele, tá? Bom, não, desculpa. Aqui embaixo tem, ó, 63 de 75 cópias, tá? E aí acontecia isso, geralmente tinha uma tiragem, né, na serigrafia, você fazia tantas cópias e sinalizava qual era aquela cópia, e vendia. Quanto mais perto do número 1, aqui embaixo está bem pequenininho, talvez não dê para vocês chegarem aí, mas quanto mais perto do número 1, mais caro é o trabalho, porque mais perfeito é a impressão. Quanto mais distante do número 1, mais barato é ficando. Aqui é um trabalho do Roy Lichtenstein, que é um americano, dentro do movimento que foi convencionado como art pop. Art pop a gente vê muito filtro, muita coisa. Qual que você amou, Maria Eduarda? O Guernica, do Picasso? É que ela falou meio papo. Se for o Guernica, tanto esse quanto os outros, né, gente, dá uma pesquisada depois no Google Imagens. Vai no Pinterest. Do gatinho? Legal. Vai no Pinterest, ou Pinterest, né? Vocês vão achar muita coisa legal lá também, tá? Com qualidade bacana, assim, para ver, para visitar. Então, arte pop.
Aqui já é meio que chamado um pouco de pós-modernismo, tá? Mas a gente considera dentro do grande modernismo. A arte pop a gente vai ver a aula que vem, tem umas coisas bacanas também. É um dos movimentos que mais me impactou quando eu fazia faculdade, quando eu tinha meus 20 anos. Quando eu era vocês, estava lá na faculdade, na UF, né, fazendo meu curso de artes visuais, a arte pop me deixou encantadíssimo, assim, uma coisa muito legal. E aqui a gente tem um extremo abstrato de Jackson Pollock, que a gente vai ver a aula que vem também, mas já trouxe para vocês darem uma olhada aqui, assim, é um abstrato total, né, uma coisa, o que é isso, né? E o Jackson Pollock pintava umas coisas gigantescas também, de 3,5, 4 de altura, por 8, 9, 10 de comprimento, assim, eram umas telas desse jeito aqui, gigantes, e ele pintava isso no chão, né? Tem até uma foto dele aqui, ó. Eu deixei aberto aqui para vocês verem. Olha o Jackson Pollock pintando aqui, ó. Isso aqui é um trabalho. Se a gente pega que a altura média, né, de uma pessoa é 1,70, vamos dizer que ele tivesse 1,70, 1,80, aí se ele deitar aqui, né, então esse trabalho aqui deve ter uns 2 metros de altura, aqui essa parte de altura, para cá assim deve ter uns 5, 6 metros, né. Aqui ele fazendo um começo de uma pintura lá, jogando a tinta, né, em cima. E aí muitos desses trabalhos tinham como resultado isso aqui, ó, quando finalizados. Então, moçada, hoje basicamente é isso mesmo que eu trouxe para vocês, essa parte do modernismo. São muitos movimentinhos dentro do grande modernismo, né? A gente viu aqui tudo isso que eu falei, abstracionismo, o futurismo, o cubismo, o fauvismo, expressionismo, isso tudo é arte moderna, tá, gente? Nós já estamos na arte moderna. Isso aqui é arte moderna, dadaísmo, concretismo, e aí vai, arte pop, enfim. Então, queria dar essa grande perspectiva para vocês. A aula que vem a gente tem mais uma quantidade legal de conteúdos aí. E para a partir então, a partir desse ponto da aula que vem, vocês já com uma série de informações legais poderem partir para o trabalho final de vocês. E aí, alguma curiosidade, dúvida, pergunta sobre qualquer questão aí, relacionada à aula, que vocês queiram fazer? Às vezes, ok, Mariana. Fiquem à vontade, quem quiser perguntar. Paulo, obrigado. Obrigado a você, Ana Júlia, Ana Carolina. Então, moçada, curiosa, a Mariana sofre de ansiedade precoce. Toda vez ela fica louca com esse negócio de prova. Relaxa, Mariana, vai ser muito massa. Muito legal. Então, vamos fazer o seguinte. A Ana Carolina também. Não, com certeza rola uma curiosidade. Mas, então, moçada, quem não tiver dúvida, eu agradeço a presença de vocês, fiquem à vontade, pode se retirar da sala, quem tiver alguma dúvida pode perguntar também. E eu vou separar o pedaço que eu gravei dessa aula aqui, vou deixar lá no Classroom para vocês. Tá bom? Falei lá no comecinho, mas acho que eu comecei a gravar exatamente quando começou a falar da parte mais de hoje, assim, então acho que não vai ter tanto problema. Obrigado, bom almoço para vocês, que vamos almoçar daqui a pouco. E a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, me chame no decorrer da semana. A gente se encontra mais tardar na aula que vem. Oi, Ana Júlia, pode falar. Tá aberto, vocês. Até mais, professor. Obrigado, Paulo Vitor. Um abraço. Tchau, Paulo. Obrigada. Obrigado vocês todos. Samantha, muito bom, né? Legal, Samantha. Eu também fico encantado com essa parte. Assim, eu gosto. Valeu. Obrigado, Micaela. Tchau. Até a aula que vem. Obrigado, Ana Júlia, Sofia, Milena. Boa semana também para você.